Nós já estamos de volta ao vivo com o nosso Manhã da Piedade. Está na hora do nosso cafezinho de todas as manhãs aqui no programa. Você já sabe, né? Está na hora do nosso café Riachuelo. Gente, é o puro café com grãos especiais e selecionados lá do sul de Minas e também do Cerrado Mineiro. É um café 100% arábica. Além disso, é torrado e moído artesanalmente. Fica aquele cheirinho gostoso de café, né? Então você, meu amigo, você, minha amiga, leve nas suas compras o café Riachuelo. Leve para sua casa, então, esse gostinho verdadeiro da roça. E não é de hoje não, viu, gente? Não é produto novo, tem muita tradição este nome. É desde 1962, há 56 anos, quase 57, fazendo o café dos mineiros. E aí você me pergunta, Círia, onde eu posso encontrar, onde eu posso comprar o café Riachuelo moído na hora? Você vai encontrar no final da Avenida Paraná, bem na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, ali na antiga Praça 1º de Maio, fica no centro de Belo Horizonte, né? Um ponto de referência para você é o Mercado Central. Quer saber mais? Quer saber mais informações sobre o café, como comprar, né? Sobre as embalagens? Basta você ligar. O telefone aparece aí para você, 3212-7993. O código de área é o 31, 3212-7993. Café Riachuelo, o ponto alto em café. E o nosso assunto agora, vamos voltar a falar sobre saúde. O tema é psoríase, que é uma doença crônica, não infecciosa e causa lesões na pele em diversas regiões do corpo. E de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a psoríase afeta 3% da população mundial. Já aqui no Brasil, estima-se que entre 1,10% e 1,5% da população tem a doença. A psoríase não apresenta uma causa específica, né? Mas alguns fatores contribuem para que a doença se manifeste. Bom, para entendermos melhor, então, sobre este tema, sobre esta doença, nós vamos conversar agora no programa com a médica dermatologista, a doutora Gisele Viana. Doutora Gisele, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Explica para a gente melhor, então, quando a gente fala em psoríase, nós estamos falando de quê, doutora? Nós estamos falando de uma doença que ela é desencadeada pelo recrutamento na nossa pele de células do sistema imunológico. Essas células começam, então, a produzir mediadores inflamatórios que chamam outras células para a pele. E a pele, que antes, Círia, tinha um tempo normal entre a sua formação, quer dizer, a formação das células lá na camada basal, até essas células vão mudando de camada na pele, até elas formarem a camada córnea, que é uma parte da nossa epiderme, em que as células já estão sem núcleo, que as células já estão mortas, prontas para descamar. Esse tempo, ele fica desorganizado, porque vão aparecendo muitas células inflamatórias com um estímulo muito grande para que essas células proliferem de maneira desordenada. E aí forma-se um aumento muito grande de células na pele, o que causa as manifestações clínicas que a gente conhece. As placas de psoríase, o aumento da espessura da camada córnea, o aumento da espessura da pele, né, da epiderme, uns termos que a gente usa que chamam acantose, hiperceratose, quer dizer, aquele aspecto que é o que forma realmente a placa lesão psoriásica que a gente conhece, né? Como que a pessoa adquire a psoríase? A psoríase, ela tem várias questões envolvidas no seu aparecimento. Então, até 30% das pessoas podem ter um parente acometido, um pai, uma mãe, um parente familiar. Parente de primeiro grau ou não necessariamente? Parente de primeiro grau ou mesmo tios, primos acometidos pela doença. Então, existe sim um fator familiar envolvido. Além disso, quando são feitos estudos mostrando, por exemplo, aqueles gêmeos monozigóticos, né, que são os gêmeos bem parecidos, né, que vêm da mesma célula, eles têm um acometimento de psoríase com uma correlação maior. Quer dizer, quando um tem, o outro tende a ter a doença em até 70% das vezes. Ao passo que quando são gêmeos dizigóticos, eles tendem a ter a doença em até 15% ou 20% das vezes, quando o outro tem. Quer dizer, mostrando realmente que tem uma questão genética envolvida. Familiar. Mas muitas pessoas, Círia, não tem ninguém da família afetado e desenvolvem a doença. Mas então, é por quê? São hábitos?
a gente não sabe exatamente por quê. Existem os gatilhos, né? Então, certas viroses, certas situações de estresse orgânico ou emocional, elas podem desencadear a psoríase. Agora, existem tipos diferentes também da doença, né? Queria que você explicasse pra gente um pouco. Existem tipos diferentes. Então, a psoríase, a forma mais comum de manifestação é a chamada psoríase em placas, em que são formadas placas. É aquilo que geralmente a população conhece como psoríase. É aquele indivíduo que é afetado por placas hiperceratósicas, que parece que elas soltam como se fossem umas escamas, ou elas são descamativas, elas são um pouco elevadas, às vezes elas são avermelhadas. Você sabe que no Brasil a gente tem essa miscigenação, né? Esse grande número de cores de pele diferentes, tonalidade de pele. Então, em cada uma dessas, assim, de acordo com o fator racial, em cada pessoa ela vai se manifestar de forma um pouquinho diferente. A psoríase em placas, ela pode ser assim, mais escurecida, uma tonalidade mais, assim, de descamação mesmo, não tem uma cor específica, prateada. Né? Às vezes ela pode ser bem eritematosa, né? Mas ela forma aquelas placas que são pequenas ou às vezes maiores e podem afetar uma área pequena ou maior do corpo também. Tem a psoríase em placas acometendo vários percentuais da pele, né? Várias porcentagens. A gente mede isso de acordo com uns índices próprios na dermatologia. Por exemplo, tem uma ferramenta que chama PASI, que é uma ferramenta que o dermatologista usa para documentar qual que é a porcentagem do corpo envolvida, sabe? Ali, né? E geralmente ela se manifesta em quais regiões do corpo? Pois é, ela pode se manifestar nas pregas, mas ela pode se manifestar também nas regiões de cotovelos, de joelhos, e em todo o corpo pode ser acometido. Existem outras formas da psoríase. Então, por exemplo, tem um tipo de forma chamada psoríase gutata, em que depois, às vezes, de uma infecção estreptocócica, uma infecção de garganta, uns dias depois, aparecem várias lesões menores. A gente chama forma gutata, lembrando uma gota mesmo, né? São lesões pequenas, menores e mais disseminadas pelo corpo. Essa forma específica da psoríase tem essa correlação com uma doença, né? Que a pessoa teve anteriormente. Exatamente, que pode ter desencadeado a manifestação da psoríase. Existe uma outra forma que é a psoríase invertida, que acomete principalmente aquelas áreas onde normalmente as pessoas têm assadura. Então, assim, axilas, região inframamária, sabe? Aquelas áreas mais úmidas, a virilha, é a chamada psoríase invertida. Ela é muito subdiagnosticada, porque ela justamente foge um pouquinho daquela forma clássica, né? Que são com as manchas, com as placas, né? Exato. Existem pessoas que têm o acometimento das articulações. Então, eu acho muito interessante essa oportunidade que vocês fazem de discutir um pouco sobre a doença, porque para o paciente é importante ele entender que ninguém precisa hoje ter psoríase, assim, ter as lesões muito ativas na pele. Existem inúmeros tratamentos para todas as formas da doença. E é possível controlar, então. É possível controlar. Né? E uma parte das psoríases, especialmente nos pacientes que não fazem o tratamento, podem evoluir com essa forma que acomete as articulações. Né? E aí tudo complica um pouco mais. Então, é muito importante buscar o auxílio do médico, né? E o quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhor. E vamos aproveitar, porque atualmente no Brasil nós estamos com esse problema de várias pessoas que às vezes nem são médicos querendo tratar doenças de pele. De médico todo mundo quer ter um pouco, exatamente, né, doutora? Já dizia o ditado, né? Não é? Então, assim, é muito importante a gente saber que tem um especialista em medicina que vai ser o médico indicado para tratar a psoríase. É o médico dermatologista. É o dermatologista. Né? Às vezes a gente tem o apoio do reumato, quando o paciente tem um acometimento articular, mas é importante... Mas o principal para encabeçar todo esse tratamento é o dermatologista, né? E tem uma outra coisa que eu ainda quero te falar. Existe uma psoríase que às vezes afeta mais o couro cabeludo e as unhas, sabe? Pois é, vamos falar dela melhor no próximo bloco, para você explicar, porque sim. eu acredito que muita gente que está em casa tem dúvidas sobre esse assunto, né? Para falar como que os sintomas, né? Quais os cuidados que a pessoa deve ter. Então, a doutora Gisele continua conosco aqui no programa, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí.